Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Somos gratos por esta oportunidade que temos de nos reunir aqui para cultuar, engrandecer o Teu nome e também poder ouvir Sua palavra. Senhor, eu me entrego nas Tuas mãos e rogo que o Senhor me capacite, que o Senhor aqueça o meu coração, ilumine a minha mente e usa-me nesta manhã para falar com a Sua igreja. Que saiamos daqui edificados, consolados, confortados, confrontados com a Sua verdade, para louvor do Seu nome que é santo. Não deixe Seu povo sair deste lugar sem ouvir Sua palavra. Me coloco na Sua dependência, me rendo a Ti e rogo, fale com a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, queridos. Pai seja com todos, amém? Vamos à palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18 ao versículo 30. Lucas 18, do versículo 18 ao versículo 30. Está escrito assim: certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: desde a criança eu tenho obedecido a todos estes mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais alguma coisa para você. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode se salvar? Na sua versão pode estar: então é impossível. E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmão, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Pode retomar seu assento em nome de Jesus. Os escritos de Lucas, teologia lucana, isso é, Lucas e Atos, são textos em que Lucas trabalha muito com nuances. E as nuances que Lucas acaba apresentando, muitas das vezes, alguns intérpretes acabam não levando em conta. E isso é um erro que muitos fazem. E por não levar em conta que Lucas é um autor que trabalha muito com nuances, muitos acabam errando na interpretação dos textos lucanos. Alguns movimentos, por exemplo, do século passado, como o movimento de libertação, usam os textos lucanos para fundamentar sua ênfase nas exclusão, então na luta de classe social. O movimento católico, por exemplo, de luta da libertação, acaba usando bastante os textos de Lucas para fundamentar a sua ideia, a sua defesa dos rejeitados.
da inclusão dos rejeitados. E de fato, Lucas é um autor que trabalha isso. Mas Lucas não faz isso a partir da leitura, por exemplo, do marxismo, como muitos deles acabaram fazendo. Até porque fazer isso é um certo anacronismo, porque Lucas existe bem antes de Marx. E Lucas trabalha sim a ideia dos rejeitados que são incluídos por Deus, começando inclusive pelo Messias, Cristo. Cristo, o Messias, é o Messias rejeitado, que os seus o rejeitam. Portanto, é um modelo de inclusão daqueles que foram rejeitados. Lucas, por exemplo, trabalha a inclusão dos pobres, que nesse contexto eram muito rejeitados. E Lucas inclui eles no discurso de Cristo, do Sermão da Montanha. Bem-aventurados são os pobres. É verdade que esse texto tem aqui um cunho econômico e teológico. Embora esses movimentos trabalham muito mais a ideia do cunho econômico e chegam a desprezar um pouquinho o cunho teológico, que acaba sendo um erro que eles cometem. Mas tem também aqui em Lucas a inclusão de mulheres. Quando você lê Lucas capítulo 10, Marta e Maria, na nossa cabeça parece que quando Maria ouve Marta dizer para ele: deixa isso e vem aqui me ajudar a trabalhar, parece que Marta está apenas fazendo algo voltado para o pragmatismo. Mas é muito mais do que isso. Quando Marta convida Maria a vir ajudá-la e deixar de ouvir o mestre aos pés do mestre, ela estava simplesmente chamando Maria para fazer aquilo que era comum as mulheres fazerem quando recebiam alguém em sua casa diante do mestre. E Cristo então faz algo que incluir Maria, uma mulher, no grupo seleto daqueles que estão ouvindo o mestre, no caso os homens. E quando você lê Lucas 19, tem outro homem que vai ser incluído. Quem? Um rico que é publicano. Zaqueu é alguém que é publicano e também é rejeitado. E Cristo vai incluir Zaqueu nesse grupo que aparentemente eram de alguns, e pessoas como Zaqueu não poderiam fazer parte. E Jesus o inclui, diz: hoje mesmo me convém entrar em sua casa. Por quê? Porque você também é um filho de Abraão. E quando você lê Atos, do capítulo 10 em diante, encontramos um homem chamado Cornélio. E Pedro, quando chega no capítulo 15, vai explicar para os irmãos, capítulo 11, vai explicar para os irmãos em Jerusalém de por que foi na casa de Cornélio pregar para eles. Ele diz: olha, eles receberam o Espírito Santo como nós no dia do Pentecostes. O quê? Os judeus no Pentecostes, os primeiros cristãos, receberam esse poder do Espírito. E Cornélio, gentil. Os gentios eram também excluídos desse grupo que seria coisa que salvo. E ali então, no texto de Lucas, em Atos, temos a inclusão de um outro grupo, dos gentios, pobres, mulheres e publicanos como Zaqueu, que eram ricos, não ideais, e agora gentios. E gentios ali nos representa, porque eu e você somos todos gentios. Porque gentio é aquele que não é judeu, é outro povo, e nós somos gentios. E a partir de Atos 10 fomos incluídos nesse grupo que faz parte da família de Deus. E Lucas trabalha isso mesmo. Mas no capítulo 18, no versículo 18, nós encontramos alguém que correspondia a todos os ideais para aquele contexto. E ele foi rejeitado. Ou até melhor, ele mesmo não suportou a proposta de ser da família de Deus. Quero pregar a vocês sobre um convite à radicalidade.
o cristianismo é uma religião radical. Ou talvez posso melhorar: seguir a Jesus é uma proposta radical. Nós primamos por equilíbrio, nós pensamos em equilíbrio. E quando ouvimos a palavra radical, ficamos espantados. Pensamos em pessoas que matam outras. Não, a proposta do cristianismo não é sobre matar. Não é sobre ser homem-bomba. Não é sobre sermos pessoas loucas. Não é bem assim. É sobre sermos loucas também. Mas é um convite à radicalidade. O cristianismo, o convite de andar com Cristo, é literalmente radical. E quando nós lemos esse texto, diz a palavra que Jesus estava saindo, e quando ele saía, um jovem rico, e Lucas aumenta aquilo que Mateus e Marcos não colocam, era um líder, era um homem importante. Pergunta a Cristo: o que eu posso fazer, devo fazer, para herdar a vida eterna? A expressão vida eterna aqui tem a ver com o reino dos céus, tem a ver com salvação, tem a ver também com seguir a Cristo, tem a ver também com a eternidade em Deus. E Cristo, então, sabendo quem ele era, um líder judeu, alguém importante, pergunta para ele: você ouviu, ou conhece, ou obedece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, honra teu pai e tua mãe. Jesus cita ali no mínimo 5 mandamentos. E ele vai responder: eu os cumpro desde que eu sou criança, desde a minha infância. A expressão aqui da minha infância é de certa forma uma referência a ser da idade ali dos 10 aos 12, quando o menino judeu estava apto para poder ler alguns dos rolos na sinagoga. Para que ele fizesse isso, ele já teria que ter lido muito e decorado muito os textos do Antigo Testamento. Então esse moço, ele passou por isso, e ele, digamos, eu obedeço isso. E Cristo olha para ele e diz: ainda te falta alguma coisa. Vai, vende tudo o que você tem e dê aos pobres. Olha como é radical. Vai, vende tudo o que você tem e dê aos pobres. O moço, ouvindo aquilo, ficou triste. Por que ficou triste? Porque ele era riquíssimo. Aqui o riquíssimo é uma ênfase no quão rico ele é. É grau superlativo. E depois que isso acontece, o moço vai embora. Jesus vira para os discípulos e aqueles que estavam à volta e diz: como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E ele continua: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ouviram aquilo e ficaram assustados. Por que ficaram assustados? Porque no contexto, na leitura deles, enquanto judeus, o rico era alguém propício a ser salvo. Por que propício? Porque no contexto deles, a riqueza era o quê? Sinal de que Deus estava abençoando aquele homem ou aquela mulher que era rico. Então, na cabeça dos discípulos judeus, o rico não pode. Como assim? Então é impossível. O impossível que eles dizem tem 2 possibilidades aqui. A primeira é por causa dessa leitura, de que na cabeça deles o rico era símbolo de alguém que Deus está abençoando. E segundo,
era por causa da hipérbole que Cristo usa. É mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que Cristo usa camelo? Porque no contexto ali deles, da Palestina, o camelo era o animal maior que tinha. Por exemplo, no tempo em que Cristo viveu, se você ler alguns livros do primeiro século, do judaísmo do primeiro século, isso é, antes de Cristo vir ali no período interbíblico, você encontra materiais de líderes rabinos que também usam essa hipérbole, mas não usam com o camelo, usam com o elefante. Por quê? Porque alguns na Babilônia tinham um elefante, o elefante era o maior que tinha naquele contexto. E Cristo está usando essa hipérbole, fala, é coisa que é impossível. Algumas pessoas tentam buscar saídas para esse texto. Como? Alguns tentam abrir demais a agulha para que o camelo passe. Outros tentam apequenar demais o camelo para poder entrar. E outros dizem, não, ali na verdade, Jesus está dizendo o quê? Que a agulha ali é como que uma montanha que tem uma fenda no meio dela, ou uma porta, e um camelo sem carga consegue entrar bem apertado. Não era isso que Jesus estava a dizer. Jesus está falando mesmo de uma agulha e de um camelo. Por isso é que era impossível. Israel, você está dizendo então que se a pessoa for rica não vai para o céu? Calma, não é isso. Calma, vamos com calma. E daí então? E daí que eles continuam. Então é impossível! É impossível! E no versículo 26, 27, Jesus vai responder: o que é impossível para o homem é possível para Deus. E aqui eu quero começar a pregar. O evangelho é radical. Caminhar com Cristo é sobre radicalismo. E o seguir Cristo é radical em que aspecto? Quais são as radicalidades do seguir Cristo? Quais são as radicalidades do evangelho? 3 básicas. A primeira é que o evangelho é radicalmente gracioso. O evangelho é radicalmente caricêntrico. Por que é radicalmente gracioso? Porque esse moço chega a Cristo e pergunta para ele: o que é que eu posso fazer para me salvar? O que é que eu posso fazer para que eu consiga ter a vida eterna? O que é que eu devo seguir? Quais são as obras que eu tenho que cumprir para que eu consiga estar com o Senhor, ter eternidade, algo escatológico e no presente? E Cristo começa perguntando sobre cumprir os mandamentos. Eu cumpro. Mas depois Cristo prova para ele que ele, o moço, não tinha capacidade alguma de quê? De cumprir a exigência para que ele fosse salvo, para que ele ganhasse a vida eterna. Prova disso é que no versículo 26 e 27 vai dizer o quê? É impossível para o homem, é impossível para os homens. Mas tem outro ponto, qual? É impossível para os homens, mas é possível para Deus. O evangelho é radicalmente gracioso, sabe por quê? Porque a exigência da nossa salvação, a exigência, a demanda para que a gente alcance a salvação é tão elevada que a gente jamais poderia conseguir pagar, que a gente jamais conseguiria poder cumprir com a demanda, cumprir com a exigência. A gente não conseguiria jamais obedecer os mandamentos como deveriam ser, perfeitamente. A prova de que esse moço, embora diz que obedecia, não obedecia na plenitude, é que quando o mandaram vender tudo, ele não pôde fazer. Sabe por quê? Porque eu faço isso, eu faço aquilo. Mas você faz mesmo? Eu faço. Não, você não faz. Porque se você fizesse, você iria vender tudo
Para quê? Para mostrar amor pelo seu próximo. Porque os mandamentos se resumem nisso: amar a Deus e amar o próximo. Os 4 primeiros, a Deus. Os 6 últimos, o próximo. Então a exigência é muito elevada. Nem eu, nem você, nem ninguém que está aqui esta manhã ou no mundo teria condições de pagar o preço, de cumprir com aquilo que foi exigido para que a gente tenha eternidade, para que a gente seja salvo. E se a gente não pode pagar, por que então que o Evangelho é gracioso? Porque o preço é tão elevado que Deus nos deu de graça. O que é que eu posso fazer? Você não tem condição de fazer aquilo que Ele exige para te salvar. Como eu posso pagar? Você não tem poder de pagar a dívida que você tem para conseguir a eternidade. E daí é que somente Ele. E Ele pagou por nós. Deus preparou o cordeiro, providenciou o seu filho, enviou seu filho na terra, e seu filho pagou o preço que a gente jamais poderia pagar, e em Cristo Jesus, Ele então nos deu de graça o presente. E então Paulo vai dizer aos Efésios 2, 8, 9 e 10, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, vem dele. O Evangelho é radicalmente gracioso. Somos salvos pela graça de Cristo Jesus. É aquilo que conta uma certa parábola. Um homem procurou um médico, o cirurgião. Disse: olha, seu médico, eu estou indo em lugares que eu não deveria ir. Eu não posso ir, eu não deveria ir, mas eu estou indo. Faz uma cirurgia nos meus pés, para que eu não vá mais lá. Ele falou: não é os teus pés, eu não tenho como pagar os teus pés. Ele foi embora. Passou um tempo, ele voltou para o médico. Mas o médico, eu estou tocando em coisas que eu não devia tocar. Faz uma cirurgia nos meus braços para que eu não toque, eu não devia. Fala: não é os teus braços. E ele vai embora. Ele volta: não, mas agora eu estou vendo o que eu não deveria ver. Faz uma cirurgia nos meus olhos. Fala: não é os teus olhos. Eu estou vendo como é que nos meus olhos. E ele vai embora. Fala: médico, eu faço alguma coisa aqui na minha mente, estou pensando que não devia. Não é, até que eu falo: vem cá, sabe o que? É teu coração. Meu coração, sim. Então, faz cirurgia. Ele fala: olha, o preço dela é tão alto, mas tão alto, que você não vai poder pagar. Você vai juntar tudo que tiver de grana, não vai poder pagar a cirurgia. E ele disse: mas sabe o que? Eu conheço esse médico que faz cirurgia. Só que por ser tão cara que ninguém pode pagar, ele decidiu fazer ela de graça. Então ele faz de graça a cirurgia. Sabe o que é? É sobre isso. A cirurgia, a circuncisão do seu coração. O preço é tão elevado que ninguém pode pagar. Mas o nosso Deus decidiu fazer de graça, porque ninguém mais poderia pagar. É isso que a gente não entende. Por quê? Porque na nossa cabeça o que é mais valoroso é mais caro. A melhor casa é mais cara. O melhor carro é o mais caro. O melhor tênis é o mais caro. O melhor blaze é o mais caro. Mas o bem mais precioso que a gente poderia ter, que é a salvação, Deus nos deu de graça por meio de Jesus Cristo de Nazaré, na cruz do Calvário. O Evangelho é radicalmente gracioso. O que é que eu faço? O que você fará não é suficiente. O que você fará não é metade
não chegará aos pés. Por isso ele decidiu fazer. E ao fazer isso na cruz, ele está dizendo para nós: é de graça, é de graça, é de graça, é de graça. Isso é muito sério que eu vou lhe dizer. O que é? Lembram do rico, esse moço? O ideal não é salvo, vai embora. Agora, eu falei que Lucas é um livro de muitas nuances. O texto de Lucas, no capítulo 18, tem o rico ideal. Cumpre a lei e não é salvo. No capítulo 19, tem um rico publicano. Tem um rico mal visto. Tem um rico que é Zaqueu. Tem um rico que para o judeu era ladrão, era injusto, era traidor. Tem um rico que vivia de forma errada. O rico todo certinho, por achar que podia fazer alguma coisa, não herda, não entra, não é ganho, não é salvo. Agora o rico, que aparentemente é um ladrão, eu não estou aqui a fazer apologia à corrupção, misericórdia, mas aqui é o texto, no capítulo 19, o rico que tudo indicava que seria condenado, ele reconhece sua miserabilidade e confia em Cristo. O que Cristo diz? A salvação chegou nesta casa hoje mesmo. Por quê? Porque ele reconheceu que ele não podia fazer alguma coisa. Ele não tinha poder para fazer algo que podia salvá-lo. Ele confiou somente na obra de Cristo na cruz do Calvário. O Evangelho é radicalmente gracioso. Não tem mérito humano. Não tem mérito seu. É por isso seu dízimo não salva. Seu dinheiro também não salva. Sua inteligência também não salva. Sua pregação também não salva. Seu cantar também não salva. Seu frequentar a igreja também não salva. Tudo que você fizer não salva. O que salva? Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer na obra da cruz. Crer que Ele morreu por você e por mim. Isso nos torna salvos em Cristo Jesus. Por isso, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. A analogia de que o camelo não passa, e não passa mesmo na funda da agulha, é impossível. Para os homens, sim, rico nenhum se salvará por si próprio. Só que quando você lê o capítulo 19, tem aqui exemplo. O exemplo do rico que foi salvo. Então Jesus não estava a pregar nada contra ser rico. Sabe o que? É impossível para o homem, mas é possível para Deus. Segunda verdade, qual? O Evangelho é radicalmente gracioso. Segundo, o Evangelho não é só radicalmente gracioso. O Evangelho é radicalmente abnegado. É radicalmente sobre abnegação. É radicalmente sobre esvaziamento. Você quer o quê? Vida eterna? Eu quero. Vai e vende tudo. Vai e se desprenda. Vai e se esvazia. Vai e doa. Vai e se desfaz. O Evangelho é radicalmente sobre se esvaziar. Não é sobre sermos entronizados, é sobre sermos crucificados. Não é sobre você pode, você é o cara, é sobre esvaziamento do eu. E o maior exemplo é o próprio Cristo, como diz o hino de Filipenses 2:6, que sendo
Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, antes humilhou-se e se fez servo, se fez homem, deixou sua glória, deixou as prerrogativas, deixou a adoração, deixou toda a honra, deixou todos os méritos que ele tinha e se esvaziou. E quem se propõe a caminhar com ele, ele convida e diz: se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Tem que renunciar a si mesmo, tem que negar a si mesmo, tem que segurar a sua cruz e tem que seguir-me. Ninguém segue a Cristo sem se esvaziar. Seguir Cristo é radicalmente sobre esvaziamento. Não é sobre eu sou, eu posso, eu tenho, eu terei. Não, é sobre não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo. Não é sobre, olha, você é o ponto fraco de Deus. Mentira. Não é sobre, você é o centro do coração de Deus. Mentira. Não é sobre autoajuda, é sobre morrer para você mesmo, é sobre morrer para nós mesmos, é sobre renunciar ao nosso eu, é sobre nos esvaziarmos diariamente. É uma luta diária com renúncia pelo pecado, renúncia do eu, renúncia do mundo, renúncia da carne, renúncia diariamente. Como dizia quem? Lutero, no batismo, eu achei que a carne, o velho homem, iria morrer afogado, mas eu descobri que ele sabia nadar, e agora eu preciso afogá-lo diariamente, todos os dias, renunciá-lo, dizer não para o pecado, não para o orgulho, não para a vaidade, não para a vanglória, não para aquilo que não glorifica, não para aquilo que nos afasta dele. O Evangelho é sobre renúncia, esvaziamento. E isso é muito radical. Você imagina alguém dizer: quer me seguir? Morra. Você imagina alguém dizer: quer me seguir? Nega você mesmo. Você imagina alguém dizer: quer me seguir? Se esvazia. Esse moço fazia tudo. Olha, falta alguma coisa. O que? Desprende-te, esvazia-te, desfaz-te. Por isso eu tenho dito que o céu não é daqueles que fazem, o céu é para aqueles que se desfazem. Isso quer dizer que é contra fazer? Não, temos que fazer. Mas o céu não é daquele que prega o melhor, não é daquele que construiu uma baita igreja, não é daquele que escreveu grandes livros. O céu não é para aqueles que fizeram. O céu é para aqueles que estão diariamente se desfazendo, estão diariamente renunciando, estão diariamente esmurrando a carne, estão diariamente morrendo para si mesmo, morrendo para as suas vaidades, morrendo para o seu egoísmo, morrendo para a sua mentalidade egoísta voltada nela, morrendo para o seu anseio por glória. É isso mesmo, há em nós anseios que não glorificam, anseios por poder, anseios por glória, anseio por destaque, anseio por alguns séries. Não. O reino dos céus é para aqueles que estão dizendo diariamente: não. Eu até quero, mas eu abro mão, eu vou lutando e renunciando àquilo que não glorifica o nome dele. Por isso eu vim dizer-lhes: Jesus nos convida a nos esvaziarmos. Caminhar com Cristo é uma caminhada de esvaziamento. Enquanto não nos esvaziarmos, não tem como Ele nos encher do seu Espírito. Então nos esvaziemos.
nos rendamos, renunciemos, se preciso for, até mesmo o dinheiro. Mas como? Sim. E eu chego no outro ponto, que é esse aí que eu vou tocar. Terceiro, o Evangelho é radicalmente teocêntrico, centrado em Deus. Cristocêntrico, centrado no Cristo. O que é isso? Esse moço cumpria os mandamentos, não adulterava, não matava, não roubava, não dizia falso testemunho. Mas Cristo percebe que falta alguma coisa. O que é? Embora ele, em nome de Deus, não mata, não rouba, não adultera, não diz falso testemunho, ele não tem disposição de, em nome de Deus, abrir mão da riqueza. Sabe essa riqueza o que é? Esse homem queria servir a Deus, mas também servia ao dinheiro. Esse homem, no seu coração, tinha espaço para Deus, espaço para o dinheiro. Deus não quer você 99%. Deus quer você completamente para Ele. Ainda que for apenas 0,00001% do teu coração domado para o dinheiro, para Ele não dá. Por isso que é radical o Evangelho, porque é centrado em Deus. Não há espaço para outro ídolo ou para outro Deus. Não há espaço para ídolo. Não há espaço para mais nada. Não há espaço para outro. E o interessante é que para esse homem era o dinheiro. Mas se você ler o final dessa história, os discípulos dizem o quê? Nós deixamos família, deixamos condições, trabalho. E eles enumeram uma série de coisas que eles também deixaram. Sabe isso quer dizer o quê? Assim como o dinheiro pode ser um ídolo, a família também pode ser um ídolo. A carreira também pode ser um ídolo. O trabalho também pode. O que é isso? Não é apenas o dinheiro que pode ser ídolo do coração. Muitas outras coisas podem ser em nossa vida ídolos. E se alguém quer caminhar com Cristo, ele vai dizer: no centro, somente eu. No centro, somente Ele. No centro, mais ninguém. Nem sua família, nem seu trabalho, nem seu dinheiro. Ninguém. O dono do centro do universo, o dono do centro do seu coração, o dono, o Senhor da sua caminhada deve ser Cristo, deve ser Deus, deve ser Ele. Se alguém quer caminhar com Deus, tem que entender: não tem nenhum por cento para outra pessoa que não seja Deus. E a minha família, eu amo, cuido para a glória de Deus. E o meu trabalho e me dedico para a glória de Deus. E os meus estudos, aqui pega minha gente, porque eu mesmo, por exemplo, os meus livros é difícil, viu? Se você leva meu livro e não devolve, é um pequeno problema. Mas é isso. Não é Deus e algo, é Deus e Deus. Deus e Deus. Deus e Deus. O moço não aceitou. Sabe por quê? Era muito rico. Riqueza. Ele quer o céu. Mas ele quer o céu e alguma coisa. Ele quer ter a eternidade, mas também quer. Não. E eu lhe pergunto: o que é que está competindo com Deus no seu coração? Sabe o que é um ídolo? Ídolo é aquilo que você acaba dando mais importância nele do que Deus. E também aquilo ou aquele ou aquelas pessoas que você quer buscar neles satisfação que só Deus pode dar. O Evangelho é radicalmente teocêntrico, centrado em Deus. É 100%. É morrer ou morrer? É Deus ou é Deus? Não tem nem 1% para mais ninguém. Nem para o Seymour, nem para a Sandra. O Seymour e a Sandra, eu cuido deles, eu amo eles, eu servo eles, para louvor do nome de Deus.
para a honra do nome daquele que me chamou e me salvou, do meu Criador. Por isso eu vim dizê-lo, não coloque ninguém no nível dele. É por isso que ele vai dizer que é quase que impossível. Não, não é quase. Ali a ideia é essa mesmo da impossibilidade. Que um rico herda o reino do céu. Por quê? Porque o rico, se não ter cuidado, o dinheiro se torna armadilha no coração. O dinheiro domina o seu coração. O dinheiro quer um espaço na sua vida. O dinheiro quer ser seu senhor. O dinheiro quer nos escravizar. Só que não é só o dinheiro que faz isso. Há uma série de outras questões que também nos escravizam. A minha honra, por exemplo. A minha honra pode me escravizar. A minha carreira também pode me escravizar. A minha família também pode me escravizar, sem ela perceber. E Cristo diz: vai e vende tudo, vai e se desprende, vai e abre mão, e então vem e me siga. Jesus está nos convocando a sermos totalmente dele, a sermos 100% para ele, a caminharmos 100% para ele, até nas coisas mais basilares da vida. Aí eu faço uma pergunta meio doida: se você tivesse que vender tudo o que tem para seguir Jesus, você venderia? Se Jesus exigisse da gente se disfarçar de tudo que você tem, a gente diria o que? Isso é loucura. Isso é loucura dos irmãos daquela igreja lá. Mas eu vim dizer que o evangelho é muito radical. E Cristo, seguir Cristo, pode significar perder tudo. Seguir Cristo pode significar se desfazer de tudo. Seguir Cristo pode significar abrir mão de tudo. Mas é interessante que a história termina, sabe como? Jesus falando: é verdade, aqueles que renunciam família, aqueles que renunciam até mesmo dinheiro, aqueles que renunciam tudo por mim, serão recompensados. Serão recompensados. No presente, salvação. No presente, a bênção de Deus. E futuro, a vida eterna. O estar com Deus para todo sempre. O viver em Deus eternamente. Ninguém que renuncia por causa de Cristo ficará sem recompensa da presença de Cristo. É por isso que Paulo vai dizer: nenhuma tribulação nesta vida se compara com a glória que nos está reservada para aqueles que creem nele, para aqueles que amam a ele. E Paulo vai dizer aos coríntios: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração dos homens, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vim dizendo, sabe o que é? Se tiver que abrir mão de alguma coisa, abra mão por ele, porque nada daquilo que você fizer por ele chega aos pés daquilo que ele tem reservado para nós na eternidade. Por isso, você é salvo não porque mereceu, é pela graça de Deus. Por isso, caminhar com Cristo é sobre se esvaziar. Esvazia-te diariamente. E por isso, entenda algo: é Deus ou Deus. É 100%. É 100%. Escute, o teu dinheiro não é só o dízimo que é para Deus, é o 100%. É isso mesmo. Mas se eu dar 100% aqui, eu vou comer o quê? Não, nem para dar aqui o 100%. Dê os 10%, dê 20%, 30%. Você pode dar mais do que 10%, e é normal fazer isso por ele. Os irmãos vendiam tudo lá antes dos apóstolos. Então o que eu faço? O que restar, administre, sirva para a glória dele. Então, tudo que há em mim
tem que ser para a glória dele. Embora eu dê 10%, 20% ou 30%, o que resta para quê? Para servir minha família, para desfrutar, mas é tudo com um propósito, para a glória dele. Quero comais, ou bebais, ou faças qualquer coisa, faça isso para a glória do nome do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? O Evangelho é radicalmente teocêntrico, centrado em Deus. Não tem espaço para você no centro, não tem espaço para o dinheiro no centro, não tem espaço para a família no centro, não tem espaço para mais nada no centro. É Deus e Deus. Coloque-se em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Prova de ti.